Eu sou o Chief Marcos Bonfim e hoje nós vamos fazer alguns comentários sobre o posicionamento que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez ontem numa entrevista na CNN, em que realmente, vamos dizer assim, assusta, amedronta, coloca o país numa situação muito delicada, principalmente falando internacionalmente. É com muita preocupação que eu vejo o Brasil crescendo por uma ditadura através do Jair Bolsonaro, porque ele é um ditador. Se você ainda não caiu a ficha, é porque você realmente não quer enxergar nada, mas que ele é um ditador. Isso eu vou comprovar para vocês num raciocínio lógico, evidente, e a identificação de personalidade com quem ele se identifica. Isso é uma coisa que, aliás, você deve começar a pensar e refletir quem é você, quais são os valores que você tem individualmente e com quem você se identifica, tá? E aí você poderá fazer uma análise, vamos dizer assim, uma autocrítica mais precisa sobre você mesmo. Mas o que eu vou mostrar para vocês realmente preocupante. O nosso país está caminhando na contramão da democracia. As declarações que ontem o presidente Bolsonaro fez em relação, inclusive, ofendendo mais uma vez o Congresso, colocando em dúvida o sistema eleitoral é muito preocupante. Você vê que ele, vamos dizer assim, é um manipulador extremamente perigoso, mas existe um mais perigoso do que ele, que é o Arthur Lira. O Bolsonaro ainda é fácil de ser manipulado e dominado. E é o que o Arthur Lira vai fazer após as eleições. O Bolsonaro está na mão do Arthur Lira, e caso o Arthur Lira venha a ser outra vez o presidente da Câmara Federal, o Bolsonaro estará, e quem irá governar é o Lira, e o Bolsonaro ainda não caiu a ficha. Mas vamos lá então mostrar algumas vezes. Vocês estão vendo, eu quero que vocês comecem a raciocinar a linha de pensamento e a linha de identificação. Todos nós sabemos, eu principalmente sabia, porque eu vivo aqui nos Estados Unidos, durante o período do Trump, o Putin teve o Trump na mão o tempo todo. Inclusive eles se reuniram várias vezes, e ontem, por acaso, o Bolsonaro abriu o bico dizendo que reuniu com Putin em privado. A mesma coisa acontecendo com Putin, uma coisa que nunca tinha acontecido aqui nos Estados Unidos com nenhum presidente. E você começa a ver o perigo de uma pessoa ter um poder e as informações não chegarem ao público. Mas é coisa secreta. Olha, secreto é secreto, balela é balela, tá? Nós brasileiros não estamos no nível de ter, vamos dizer assim, assuntos secretos de altíssima tecnologia, de equipamentos militares, etc, etc. Primeiro que o Brasil não tem dinheiro para adquirir isso. E segundo que não tem pessoas especializadas para tal. E aí você está vendo ali do lado. Então você vê, Putin domina o Trump e o Trump domina o Bolsonaro. Jamais um presidente de uma nação assina um acordo sentado com o outro que está assinando um acordo de pé e rindo. Isso jamais. Isso é uma coisa que, quando se assina um acordo entre nações, as pessoas têm que estar paralelas. Da mesma forma, as bandeiras. A bandeira dos Estados Unidos não pode estar acima do Brasil. A do Brasil não pode estar acima de Portugal ou de qualquer um outro país. Elas têm que estar no mesmo nível. E aí você nota, pela linguagem corporal, o domínio do Trump sobre Bolsonaro. Aliás, ressaltar a vocês, que eu já falei isso várias vezes em vários vídeos, que o Bolsonaro imita exatamente o que o Trump faz e o que o Trump fez. Exatamente isso. Tudo que ele está falando agora, o Trump fez. Agora, deixa eu ressaltar uma coisa para você. Num país igual aos Estados Unidos, onde a democracia era extremamente sólida,
o Trump conseguiu balançar a democracia no nosso país, aqui nos Estados Unidos. Querem que eu repita? Os Estados Unidos, um país sólido na democracia, em 4 anos de governo Trump, ele conseguiu balançar a democracia no nosso país, aqui nos Estados Unidos. Para você ver o perigo que é. E a mesma coisa está fazendo o Bolsonaro. Se você fazer uma retroativa, essa é a palavra, você vai ver que o Bolsonaro já intimidou várias vezes e ameaçou o Brasil de usar as Forças Armadas. Isso é fato. Mas vamos lá. Uma coisa que é mais profunda. Vê a identificação do Bolsonaro e o que eles defendem. Nós vimos ontem, na entrevista da CNN, o Bolsonaro atacar a Suprema Corte, ao qual ele ataca o ministro pela tornozeleira desse canalha, Daniel Silveira, indisciplinado, imoral, preso 90 vezes pela polícia militar, uma ficha imunda, ele defendendo, ele e atacando o ministro, ao qual quem pediu para colocar a tornozeleira foi a Procuradoria-Geral, mas o alvo dele é o Alexandre de Moraes. Aí, na outra foto abaixo, eu quero que vocês vejam e raciocinem com identificações. Ali está Flávio Bolsonaro, junto com o capitão miliciano e com Queiroz. Você está vendo? Vocês lembram na campanha política que eles iam acabar com o privilégio dos deputados? Hoje eles dependem desse privilégio para não serem presos. Hoje, o Jair Bolsonaro manipula a Polícia Federal, trocando os diretores, para que não dê andamento nas investigações. E quando chegam perto, transfere o comando da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos a uma delegada que estava fazendo uma investigação contra os bolsonaros. Então eu quero que vocês prestem atenção na linha. E aí nós vamos ver o Gabriel Monteiro com uma ficha imunda na Polícia Militar. Uma ficha, se você for analisar a do Daniel Silveira e a do Gabriel Monteiro, elas são muito parecidas com a indisciplina e as prisões. O caráter dos dois. Rapaz, é uma coisa que o povo tem que começar a pensar. Deixa eu ressaltar para terminar aqui. Nós chamamos o nosso país de um país democrático. Mas você é obrigado a votar. Ele quer o direito de expressão, quando estamos cansados de ver ele falar direito de expressão, que não é direito de expressão. Ele quer realmente produzir fake news. Ele agora está atacando o WhatsApp e a Suprema Corte devido ao acordo que fizeram. Porque ele quer produzir fake news. Ponto. É simples, é claro, é óbvio. E a verdade vos libertará é mentira, isso é uma falácia. Só acredita quem consegue não pensar um pouquinho. E aí você vê essa linhagem e por aí vai. Essa liberdade de expressão. Rapaz, é lamentável que nós estamos vivendo no nosso país. O nosso país, com posicionamento do Bolsonaro, que ele diz que é neutro, mas não é neutro, está do lado da Rússia. É lamentável, a consequência que o Brasil vai pagar por isso é muito séria. Porque o mundo está vendo, o mundo europeu, a América do Norte, estão vendo o Brasil não como aliado. Nós não vamos tomar posição, não, já tomaram a posição, estão do lado da Rússia. Aliás, nós estamos na mão dos comunistas. Não é só Bolsonaro, estamos na mão da China e estamos na mão dos russos, que são comunistas. Agora, aos países democráticos, ao qual o Bolsonaro fala tanto em democracia e liberdade de expressão, está dando as costas. Pensem, gente, a coisa é muito mais séria do que vocês possam imaginar. Eu mostrei a linhagem para vocês, o domínio do Putin sobre Trump, Trump sobre
Bolsonaro e quem são os aliados de Bolsonaro, a identificação com milícias e por aí vai. É triste, gente. E o que dói mais, que nós, povo, eu e você, somos responsáveis por isso. Estamos deixando isso acontecer. Estamos entrando numa era de altíssimo perigo em que a ditadura ela vai ser restabelecida. Que Deus possa abençoar o Brasil. E se você quer a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.